Meus irmãos e irmãs na fé presentes aqui no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação social. A festa da Transfiguração de Jesus, nesta data, 6 de agosto, todos os anos, é celebrada em alguns lugares como a festa do Bom Jesus, representado na imagem de Jesus na cena dos açoites, uma imagem carregada e que desperta em muitos a devoção, a piedade. Em alguns lugares é muito forte a devoção ao Senhor Bom Jesus, e as pessoas se voltam para essa imagem de Jesus na cena da sua flagelação com grande afeto. De um modo geral, a igreja celebra a transfiguração de Jesus, recorrendo à mesma passagem do Evangelho que nós lemos e meditamos todos os anos, no segundo domingo do tempo da Quaresma. O contexto desta passagem do Evangelho é o seguinte: um pouco antes, Jesus fala aos 12 da sua paixão e morte, e os 12 ficam meio que desconcertados, desanimados. Aí, passado um pouquinho, Jesus chama os 3 principais dos apóstolos, sobe com eles ao monte e revela para eles, mostra para eles um pouco, um momento, um sinal da sua condição gloriosa, para ajudar os discípulos, os apóstolos, a entenderem: esse mesmo que vai passar pela paixão, morte e crucifixão, pela crucifixão e morte, esse mesmo vai chegar à glória da ressurreição. Além disto, que nos anima a todos a fazer o nosso percurso também de paixão e morte, na esperança da ressurreição final, o Evangelho apresenta uma série de outros detalhes, que não são bem detalhes, outros elementos que merecem certa atenção. Começando do começo, para ser aí redundante. O texto diz assim: Jesus chamou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com eles. Subir para um lugar, ir para um lugar mais elevado na Bíblia, revela sempre proximidade com Deus. São 2 atitudes, aliás: sair para um lugar mais deserto, mais retirado, e subir para se aproximar de Deus no silêncio, no recolhimento. Numa cidade como a nossa, com um trânsito nervoso, com uma barulheira constante, até para a nossa saúde corporal, não só para a nossa saúde espiritual, nós todos temos necessidade de recolhermos-nos num lugar mais silencioso, subir, ainda que seja mentalmente, subir para mais próximo de Deus. É uma necessidade nossa. Repito, uma necessidade para a saúde do corpo e para a saúde espiritual também. Nós temos necessidade para o encontro com Deus de um lugar mais favorável. É muito bonito observar o tanto de gente que vem aqui nesta igreja, todos os dias da semana. Se sentam aí, ou rezam o terço, ou baixam a cabeça em silêncio, ou ficam contemplando as imagens do altar ou o Santíssimo Sacramento. E podem entrar aqui, vocês já fazem isso e sabem, como reina um certo silêncio aqui dentro, não obstante o barulho da avenida.
Isso confirma o que eu estou falando. Nós todos temos necessidade desse exercício que Jesus faz com os 3 apóstolos. Dirigir-se a um lugar mais separado e subir. Subir é sempre voltar-se mais para perto de Deus. Quando não fazemos isso, vamos ficando aí impertinentes, nervosos, irritadiços, achando que Deus está longe de nós, com uma sensação ruim. Segundo, o texto de hoje fala para nós de transfiguração, isto é, Jesus se mostra na sua glória. Mas não temos palavras para descrever como é um corpo glorioso. Não temos palavras. Então o que fazem os evangelistas? São Mateus, cujo texto ouvimos há pouco, fala que as roupas de Jesus ficaram com uma brancura que nós não somos capazes de encontrar nenhuma lavadeira que faça igual. O branco, em todas as tradições religiosas, é sinal aí da santidade, é sinal da pureza, é sinal aí da total entrega ou proximidade com Deus. Um branco incomparável, um branco inalcançável por uma atividade humana. São Mateus, quando narra a mesma transfiguração, diz assim: o rosto de Jesus, além da roupa extremamente branca, o rosto de Jesus brilhou como o sol. Para dizer para nós, trata-se de um brilho que nós não somos capazes de mirar. Ninguém de nós consegue olhar direto para o sol. Então os evangelistas usam dessas duas informações para dizer algo indescritível. Como é um corpo glorioso? Como é a glória de Deus? Como será a glória do nosso corpo mortal? Basta esta informação: vestes branquíssimas e o resplendor da face. Quando nós encontramos um desenho de um santinho, tem em torno da cabeça dele uma aura, uma coroa de fulgor, que nós chamamos de auréola. As imagens daqui não tem, mas em muitas imagens do santinho aparece assim uma coroa, um brilho, exatamente para falar disso. O brilho, o fulgor da santidade. Bem, isso aqui acontece com Jesus e que ele vai mostrar depois na sua ressurreição. Isso também é o que nós acreditamos que vai acontecer com o nosso corpo depois de terminado o nosso itinerário nesta vida. Não adianta fazermos muitas especulações. Como vai ser isto? Como será isso? Não sabemos. São Paulo, para responder a essas perguntas, diz apenas assim: plantamos um corpo mortal e ressuscita um corpo glorioso. Plantamos um corpo animal e recebemos um corpo celeste. É assim que ele fala no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Continuando um pouquinho mais, então, desce uma nuvem. Nuvem é sempre na Sagrada Escritura um símbolo, um sinal para falar da presença de Deus. Ou se quiserem, da presença do Espírito Santo. Como é que diz o anjo a Maria na anunciação do anjo? O Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Sombra, nuvem, algo que, expressões usadas para falar aí da proximidade do Espírito Santo. Então,
surge uma nuvem, e da nuvem vem a voz do Pai. De modo que nesta cena do Evangelho estão presentes as três pessoas divinas: o Pai que fala, o Espírito simbolizado na nuvem e o Filho que é apontado. Este é o meu Filho amado. As três pessoas divinas. Quem falou para nós que Deus é uno e trino? Foi a igreja. Mas de onde a igreja tirou isso? Da Sagrada Escritura. A doutrina da Santíssima Trindade está baseada nos Evangelhos. Mais ainda, a ordem do Pai. Este é o meu Filho, que é uma solene apresentação, e a ordem do Pai. Escutai-o. Voltando ao início, nós saímos para um lugar mais afastado, subimos ao monte com o objetivo de ouvir mais a voz do Pai. A voz do Pai está na Sagrada Escritura, a voz do Cristo está nos Evangelhos, mas a voz de Deus está também na nossa consciência. E ouvir a voz da consciência não é algo que todas as pessoas saibam fazer. É no recolhimento de novo, numa atitude sincera, de desejo de ouvir o que o Pai tem a dizer, o que Jesus tem a dizer, que nós procuramos também ouvir a voz da nossa consciência. Então, este é o meu Filho, escutai-o. Como vou escutar Jesus? Lendo os Evangelhos. E mais, tentando ouvir a voz da consciência. Onde Deus fala com cada homem, com cada mulher. Toda vez que nós procuramos o que é certo, o que é o bem, podemos concluir: estou ouvindo a voz do Pai. Ele sempre nos orienta para o que é o certo, para o que é o bem, para aquilo que faz crescer, para aquilo que traz vida. Por fim, depois desse momento profundo no recolhimento e no alto da montanha, nós não podemos ficar só lá, temos que descer. Nós não podemos ficar a vida inteira recolhidos no monte, no silêncio, na oração. Só se formos monges e monjas contemplativos. Aí temos que descer, porque os nossos afazeres estão aí clamando por nós. Assim é a vida. Pedro fica tão comovido que fala: vamos ficar aqui, vamos fazer tendas e ficar aqui. Aí depois de tudo Jesus fala: agora nós vamos descer, tem que voltar ao batente de cada dia. A nossa vida deve ser pontuada por esses dois componentes: o recolhimento e a inserção na atividade. As duas coisas devem aí mais ou menos que pautar